Bem, a primeira ideia que eu tive de fazer a rampa foi essa aqui. Só que ela tinha que ser para caber o carro inteiro. Então o carro subia aqui. Quando chegasse aqui, que pesasse um pouco, que a rampa fazesse tipo uma balança aqui, olha, levantava aqui a traseira aqui de um cavalete e o carro ficava em cima. Como essa parte era mais leve, qualquer coisinha a pessoa vinha aqui, baixava aqui o cavalete e descia a rampa. Era só ir descendo o carro que ela ia descendo normalmente. E quando voltasse o carro, o próprio peso da frente do carro ia fazer com que ela levantasse a traseira. Ao levantar a traseira aqui, vinha, levantava esse cavalete e aí estabilizava a rampa. Só que eu fui fazer o orçamento, o material ficou muito caro. Então vou mostrar para vocês agora o único projeto alternativo que eu tive que fazer, que não ficou igual esse aqui, mas que serviu e ficou mais barato e mais segurança. Porque esse aqui tinha que colocar umas travas aqui também, porque depois que o carro em cima aí, ele poderia ir para frente. O outro ficou bem mais seguro, porém só cabe a frente ou a traseira do carro. Dá uma olhada nesse aqui, olha. Bem pessoal, essa aqui é uma rampa para a subida de carro na oficina, trabalhar embaixo. Essa rampa, ela tem 2 metros de comprimento e dá para ver aí que ela tem 1,5 metro de queda, subida aí, da subida dela suave, olha. Então ela tem 1,5 metro de subida suave. E aqui tem meio metro aqui, olha, depois que faz a última subida aqui. O patamar dela aqui, esse patamar dela tem meio metro. Ela tem de altura aqui, olha, 40 centímetros. E de largura da rampa, ela tem 35 centímetros. Dá pra ver aqui que esses ferros ele não foi cortado. Foi para dar um reforço maior na rampa. Que se eu cortasse ele e depois soldasse aqui, ela ia perder o reforço da rampa. Então o que eu fiz aqui foi virar ele no virador. Aqui ó, ele pega de baixo em cima. Foi feito um U. Aqui no final ela tem as travas dela aqui. Tem essas travas aqui, olha, que é para a rampa não ficar movimentando para lá e para cá. Aqui tem um X aqui. Dá para ver que esse ferro aqui, olha, eu também dobrei ele ali no dobrador e depois soldei ele aí fazendo um X. Aqui no final aqui tem esse encosto aqui, que ele dá 9 centímetros aqui, o encosto dele aqui. Ela tem 40 de altura, 35 de largura. E a distância de um ferro desse para o outro é de 6,5 centímetros. 6,5 centímetros a distância. E embaixo dela, para ela não fechar embaixo, eu coloquei uns ferros nelas também, ó. Aqui quando estava finalizando aqui, os ferros que estavam travando, eu fui colocando eles atravessados para fazer tipo um X aqui, ó. Que aqui ela trava mais, dá um suporte maior à rampa aqui, para ela não ficar mexendo. Essa rampa é para subir carros mais pesados. Se eu fizesse uma rampa mais frágil, aqui eu trabalho com muito carro aqui, é D20, F4000, então tem que ser uma rampa mais potente. E aqui no final aqui, olha, fui colocando o ferro de lado aqui e foi toda soldada no eletrodo aqui, ó. Já tem bastante dias já, tem quase um ano que eu fiz essa rampa. Mas aí por necessidade de alguns eu decidi postar ela. Foi tudo soldado no eletrodo. Vou virar ela aqui. Olha, aqui é o fundo dela. Esse aqui é o suporte que eu falei. Que às vezes a pessoa faz essa rampa e não coloca esse suporte aqui. Aí ela fecha essas partes aqui. Ela fica movendo fácil, querendo cair. Olha, eu coloquei 3 suportes desses, 4 com o final ali, olha.
Pronto, olha aí, ó. Não é difícil fazer não. Eu vou mostrar pra vocês ali agora o viradorzinho dela. Onde foi que eu virei esses ferros de meia, que ele é um ferro bastante duro. Um ferro muito duro mesmo. Não dá pra virar facilmente se você não fizer um virador. E esse ferro que vem aqui, ó, esse ferro principal, eu não cortei ele também não, olha. Dá pra ver aqui, ó, que ele fez a curva aqui, aqui. Porque com isso aí, eu vou enrijecer mais a rampa e evitar essa solda de canto. A exemplo aqui, ó, se eu tivesse cortado aqui, ao fazer esse taliscamento aqui, eu já ia ter que colocar mais solda aqui nessa emenda. E aqui não precisou disso. Pronto, vamos ver ali agora o viradorzinho que eu fizer. O dobrador de ferro aqui eu não fiz nada sofisticado não. A única coisa que eu coloquei aqui só um reguladorzinho para regular o ângulo aqui que eu queria virar. Isso aqui, ó. Essa peça aqui é fixa, eu tenho uma base aqui, porque essa base tem que ser firme também. Que a hora que você for girar o ferro para ele virar, se essa base não for fixa, ela se arranca. Aqui, ó, eu tenho uma base muito firme aqui. E esse braço é o braço móvel. Aí, ó. Não tem nada sofisticado não. Esse braço aqui, ele tem um pino aqui. Esse pino passa para cima também. Esse aqui, olha. Nesse pino, para enrijecer o pino, eu soldei uma barra aqui, vindo para cá. Esse aqui eu coloquei móvel para ajudar. No braço aqui, ó. Esse aqui é um cano de bengala de moto. Cano de bengala de moto. Aí eu coloco outro cano para dar um alongamento nele, para virar com facilidade. E aqui, olha. Então o ferro vai aqui. Olha aí, ó. O ferro vai aí. O ferro vai aqui assim, ó. E aí, movimentou o braço aqui. O ferro. Aqui, ó. O braço dela é curto. Aí movimentou esse braço aqui, olha. Aí o ferro vai fazendo a curva dele. E aqui, como eu falei, aqui só para regular o ângulo ali. Depois que eu medir o ângulo, eu regulo ele certinho. Aí todos que eu virar vai estar no mesmo ângulo. Não tem nada sofisticado aí não. Olha, aqui é uma barra L. Aqui é aquele pino que vem de baixo. Olha, ó. Esse ferro aqui é como se eu tivesse um parafuso aqui para virar. Só botei uma porquinha nele. Esse ferro aqui que eu botei, essa chapa aqui, foi para dar a mesma altura desse aqui, olha. Para dar essa mesma altura aqui. Coloquei isso aqui. Então é isso aí, o virador é isso aí para fazer. Esse viradorzinho eu fiz só para fazer a rampa. Aí depois serviu para uma diversidade de coisas. Mas inicialmente só foi para fazer a rampa. Então vou deixar também as fotos. Vou colocar essas fotos lá no blog. Alguém tiver interesse é só dar uma olhada nelas. Vou deixar o endereço aqui embaixo do vídeo. Aí como sempre, se vocês gostaram, deixa aí o recado de vocês. Até a próxima.